Olá pessoal, muito boa noite a todos. Olá, olá gente, estamos entrando ao vivo, conforme o combinado hoje. Temos alguém por aí já, aguardando a gente. Sejam todos bem-vindos. No meio dos feriados, como vão todos? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Se alguém estiver me assistindo e vendo bem imagem e som, peço por favor que dê um retorno. Oi Renete, como vai você? Tudo bem? Olá, boa noite Sara. Ela Silberfarb, how are you? Oi Glaucione, tudo bom querida? Felipe, boa noite. Olá Rosane, tudo bem? Seja bem-vinda. Para quem não me conhece e está assistindo talvez aí pela primeira vez, meu nome é Benomi Silberfarb, eu sou psicólogo clínico, eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e eu também sou hipnoterapeuta. Oi Beatriz, tudo bom querida? E hoje eu vou deixar, faltam uns 10 minutinhos ainda, o assunto hoje é falar como eu utilizo a hipnose clínica dentro do meu consultório como ferramenta integrativa. Se estiverem vendo bem a imagem e ouvindo bem o som, por favor, deem um ok para mim, tá? Eu não estou em Porto Alegre, eu estou fora, aqui o sinal às vezes não é lá grande coisa. Tá? Por favor, dê um retorno. Tudo joinha, Flávio, tá bom, querida, obrigado. Seja bem-vinda. Ok? Então a gente vai se ajeitando. Temos 8 ou 9 minutos até iniciar. Então esse vai ser o tema de hoje. Vai ser um pouco mais intimista, eu vou falar exatamente como é o meu trabalho dentro do consultório, já que a hipnose entra isso. Muitos psicólogos têm muita curiosidade em tentar entender como um psicólogo usa hipnose dentro do seu próprio consultório. Puxa vida, é uma coisa natural, mas eu vou tentar passar como eu faço, né? Que é inclusive tema de muitos congressos, como eu faço. Acabei de fazer isso no congresso do CONCRIAD, né? Congresso de Crianças e Adolescentes, em TCC. E eu fui convidado e lá a gente mostrou exatamente como a gente faz com crianças, né? Eu peço que... Alexandre, querido, boa noite, seja bem-vindo. Eu peço que os colegas compartilhem o vídeo para que outras pessoas possam participar, por favor. Tá bem? Olá, Bia, seja bem-vinda, tudo bem? A minha preocupação é o sinal, eu não estou em Porto Alegre, eu estou na Serra, então... Eu achei que o sinal não tivesse legal. Ok. Olá, Anne, tudo bem? A partir de agora, todas as quintas-feiras vai ter live, tá, gente? 20h30, sempre um tema diferente, né? Eu vou tentar manter o padrão durante o 2018 inteiro. Todas as quintas-feiras, 20h30, estando em Porto Alegre, estando viajando ou no hotel, nós teremos sempre uma live sobre um tema de assuntos e conteúdos que eu trabalho com hipnose dentro da psicoterapia, tá bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Pedro, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Minha expectativa talvez não tivesse muitas pessoas, já temos razoavelmente bastante gente aí aguardando. Obrigado pela preferência, né? Pela atenção. Né? Olá, Dom, tudo bem? Oi, Jaqueline, quanto tempo? Boa noite, querida, para você também. Bruno, tudo bem? E vários ex-alunos da gente, né? Ana Paula. Já perdi as contas este ano, em outubro, já passaram dos 6.000 alunos. Né? Então é um bocado de gente, né? Eu tenho uma memória boa e eu consigo lembrar de grande parte, né? Você não dizer a maioria, né? Então, sejam todos bem-vindos. Né? Nosso tema hoje é, de novo, vou repetir, como eu uso a hipnose clínica no meu consultório. Tá? Como eu faço isso, né? Então, obrigado, Anne. E também é um prazer ter você aí como telespectadora da live, tá aqui, tá bom, querida? Oi, Caprice, boa noite, tudo bom? Tudo bem, querida? A Caprice é a
amiga querida, coach de emagrecimento consciente, né? E que nos ajudou a abrir outras portas importantes, né? E ela tem uma grande capacidade de agregar bastante cliente, né, pelo seu potencial pessoal profissional. Eu tenho bastante orgulho de ser amigo e estou aqui cumprimentando pela competência do trabalho. Ela está sabendo usar o que a gente ensinou, que isso é extremamente importante. Ela e os colegas todos que tiveram com a gente, né? Mas eu tive um pouco mais de contato com ela, então eu posso falar um pouco mais sobre isso, né? Oi, Glaucione. Prazer é meu também, tá bem? Lembrando que nós teremos agora em janeiro, na outra semana, dia 19, o curso em Porto Alegre, tá, gente? Quem se interessar, eu tenho poucas vagas ainda, mas ainda tenho alguma coisa. De 19 a 21, são 3 dias, 30 horas aulas, Porto Alegre, tá? É o curso completo, que envolve emagrecimento também, tá? Balão intragástrico imaginário, dor, depressão, controle de ansiedade, pacientes bipolares, dependência química, uso da realidade virtual com a hipnose. Ah, que bacana, Caprice, né? A Caprice é uma impulsionadora de colegas para virem aprender com a gente, né? Ela virou uma tiete especial, tenho um carinho muito especial por ela, né? Assim como todos, né? Sejam todos bem-vindos, né? Mais 5 minutinhos a gente inicia a live. Não vamos ter muita gente. O meu pai dizia uma coisa importante: o que importa é a qualidade, não a quantidade de pessoas, né? Então, eu comecei dando cursos há 40 anos atrás para 2, 3 alunos, né? E eu acho que as pessoas merecem respeito, então a gente vai aqui em todo empenho, não importa quantas pessoas sejam, né? Olá, Paula, tudo bom? Noite. Paula está organizando a nossa vida aí, em termos de imagem, de divulgação, né? A gente vai dar muita ênfase esse ano às questões digitais, né? Novos cursos online, né? Vocês vão ter cursos inteiros online esse ano de 2018. Vamos continuar com os presenciais também, mas vamos ter bastante coisa legal online. Todos os assuntos que eu trabalho vão ser todos fracionados, além do curso inteiro, vão ser apresentados no formato online. Vamos ter curso ao vivo online também. Bem? Rosana, eu já tinha visto você. Boa noite. Oi, Celi. Seja bem-vinda. Mais 3 minutinhos, gente, a gente inicia a live. Ok? Eu já fazia algum tempo que eu não estava fazendo live, que eu tinha viajado e estava terminando livros. Falando em livros, gente, tem livro novo no mercado saindo, acho que mais um mês e pouco. Como se faz a aversão ao doce, né? Então eu vou ensinar nesse novo livro a questão das aversões a alimentos, tá? Especificamente mais para o doce, né? Então quem foi meu aluno sabe como eu faço, só que agora isso está em livro, né? Esse livro vai ser divulgado no primeiro momento para os alunos e agora no segundo momento vai entrar no mercado, né? Usando a hipnoterapia cognitiva para aversão a doces. O doce é o grande vilão em muitas dietas, principalmente nas dietas cetônicas, né? Dietas da proteína, que os doces na realidade são invasivos, não pode. Então a gente ajuda com pacientes suscetíveis a evitar o doce, né? Mas não adianta só evitar o doce e colocar outras estratégias no lugar do doce, né? Nosso cérebro está sempre procurando ocupar alguma coisa que fica vazia, né? Lembrem disso. Então é importante, né? O livro versa exatamente como são as técnicas para fazer a aversão. Tá? Então a aversão pode ser a doce, carboidrato, refrigerantes, alimentos que estejam prejudiciais à sua saúde. Oi, Carla. Boa noite, seja bem-vinda. Carla, ser aluna da gente no curso de Porto Alegre. Repetindo, 19 a 21 de janeiro, curso em Porto Alegre, 3 dias, 30 horas. Eu tenho inaugurando meu auditório, né? É o primeiro curso no auditório. É um auditório muito bacana, foi totalmente projetado, auditório de primeiro mundo, para filmagem, para áudio, para tudo, né?
nós termos melhor qualidade de todos os sentidos, mais materiais novos, nós temos estandes específicas para venda de produtos, tá? Iluminação especial, tá? Nós temos uma TV imensa, trazida especialmente para o curso, tá? Nós não estamos usando mais a projeção ali, a TV tem melhor qualidade, é uma TV grande, né? TV de mais de 60 polegadas, nós vamos trabalhar legal lá. Então, a 30 metros da minha clínica, onde é o prédio onde tem o auditório, nós temos um hotel, que é o Swan Business Molinos. Então, para quem está vindo de fora do curso, a 30 metros na calçada temos um hotel, a questão de gastronomia é bastante completa na zona, então, o lugar perfeito para a gente fazer o evento, ok? Muito bem, gente. O meu relógio são 20h30. Então, muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa live, né? O meu nome é Benomício Berfag, eu sou psicólogo clínico. Eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. Sou especialista em relaxamento e respiração pela APA, American Psychological Association. Eu sou hipnoterapeuta pelo Weissman Institute, professor Carl Weissman, há 40 anos atrás. E uma série de outras pós-graduações que não vem em questão agora. Então, a live de hoje é uma live especificamente falando como eu aplico a hipnose clínica no meu consultório. Então, para começar a falar sobre o assunto, definir o que é hipnose, né? A gente não cansa de falar nisso, inclusive os pacientes são psicoeducados, né? Para tentar entender o que é hipnose, porque eles vêm muito contaminados no consultório. A grande maioria vem contaminado pela mídia, vem contaminado por filmes, vem contaminado por fofocas, né? Bastante gente que não entende absolutamente nada, principalmente colegas da nossa área, psicólogos, né? Que ficam dando pitacos sem absolutamente nenhuma informação correta, porque vão vindo de outras informações distorcidas, falando que a hipnose não tem comprovação, isso e aquilo, mentira. Hoje nós temos quase 5.000 artigos entre Medline e PubMed, provando e trazendo evidências da eficácia da hipnose. A própria APA, American Psychological Association, né, tem um jornal chamado ICJCEH, International Journal of Clinical and Experiential Hypnosis, que publica semanalmente artigos científicos mostrando a eficácia da hipnose em vários transtornos mentais e outras situações específicas que a hipnose tem utilização. Ok? Então, o que é hipnose? A hipnose é um processo extremamente natural de todos nós. O que é preciso é que eu, como profissional, acabe intervindo para colocar você pela primeira vez num transe hipnótico. Né? Depois você aprende sozinha comigo. Mas a hipnose é um estado de relaxamento absoluto, onde o cliente ou o paciente, por uma relação de confiança muito grande com o operador ou o psicólogo, ele, depois de uma testagem da sua suscetibilidade, ele é capaz de aceitar algumas sugestões, contextualizadas, em que ele usa cenários imagéticos para poder visualizar isso previamente. Então, por que é importante a visualização prévia da hipnose? É em função da previsibilidade. Tudo aquilo que é previsível reduz a ansiedade. Tudo aquilo que eu puder imaginar eu fazendo, em que eu tenha medo e me veja fazendo, nosso cérebro faz a leitura como se essa área atingida no cérebro, né, essa área cerebral, é a mesma da percepção. Então, imaginação e percepção ocupam a mesma área no cérebro. Portanto, é muito fácil pela hipnose a gente dessensibilizar o cliente para algumas respostas inatas de medo, né? E o medo é uma resposta inata para a sobrevivência, né? Mas as pessoas vêm com medo distorcido de várias coisas, tá? Como medo de viajar de avião, medo de automóvel, medo de escuro, medo de tomar injeção, medo de hospitais, medo de sangue, e aí vai uma série de medos, né? Distorcidos. A ansiedade é uma forma emocional do medo, tá? Ok? Muito bem. Boa noite, Andresa, tudo bem?
Então, a hipnose clínica é exatamente isso. Quando a gente está focado, e o americano fala muito isso, hipnosis is focus, né? A hipnose é um foco absoluto de concentração. Quando você está vendo um filme, você está num transe hipnótico. Quando você está focado no futebol, você está assim, né? Alguém fala alguma coisa para você, você nem lembra o que falar enquanto você estava focado, né? Quando você está amando e apaixonado, você quer mais transe hipnótico do que isso, ok? Então, a hipnose é um processo natural. O que nós fazemos com profissionais é trazer isso para nível terapêutico dentro da clínica para tornar esse evento a hipnose clínica, terapêutica. Não é para fins de entretenimento, diversão, nada disso. É para fins terapêuticos. Eu sou psicólogo, portanto, a hipnose entra no meu consultório, estamos falando do meu consultório hoje, como uma ferramenta integrativa. Ela não é terapia, ela não é psicoterapia. A psicoterapia que eu trabalho é a terapia cognitivo-comportamental. E hoje nós temos publicações, Irving Kirsch, por exemplo, já publicou, mostrando que a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, hoje é a corrente mais compatível para ser usada com a hipnose. Tá? Modelo de hipnose que eu utilizo, todo mundo pergunta isso, eu não utilizo a hipnose ericksoniana, tá, gente? Eu não tenho nada contra, a minha formação há 40 anos atrás foi pela hipnose ericksoniana. O que eu acabei modificando é que a questão de tempo, a hipnose ericksoniana é muito bonita, mas ela demanda muito tempo e muita paciência em tempo, né? Você precisa de mais de 1h30 pelo menos para ter algum resultado, ok? Como eu sou psicólogo, eu tenho 1 hora ou 50 minutos de atendimento, isso é muito demorado para mim. Então eu acabei pegando a hipnose clássica, que é um pouco mais rápida, acabei ela adaptando para a terapia cognitivo-comportamental, criando a hipnoterapia cognitiva para poder atender mais rápido e ter a mesma eficácia de outras correntes da hipnose, como a hipnose ericksoniana, tá bem? Então, tem um monte de gente dando um monte de nomes aí, o nome é irrelevante, se eu tivesse que trocar o nome da minha, eu trocaria, não quer dizer nada, né? Ok? Tem gente brigando por causa de nome, isso é uma grande bobagem. O que importa é a qualidade do trabalho para beneficiar os nossos pacientes, o resto é bobagem, ok? Então, a hipnose entra como ferramenta no meu consultório, e eu falo isso, por exemplo, para todos os meus clientes. Deixa eu ver uma coisa aqui, porque eu vou ter que baixar meu volume. Ok. Para todos os meus clientes, para eles entenderem, na realidade, que essa é a função. Tá? Então, eu não sou um hipnotista, eu sou um psicólogo que utiliza a hipnose, tá bem? Eu tenho hoje no mercado 3 livros publicados sobre hipnose. Então eu tenho o primeiro livro, Hipnoterapia Cognitiva, que é o livro que abrange todo o meu trabalho. O segundo livro é o livro sobre transtornos alimentares, hipnoterapia cognitiva no tratamento clínico dos transtornos alimentares. E o terceiro livro, que é o livro sobre ansiedade, tá? Como controla a ansiedade, especificamente só os transtornos de ansiedade. Os alunos pediram muito isso. E o meu livro novo, que vai sair agora, que é o livro sobre aversão. Como se faz, como se testa um paciente, se vê a suscetibilidade em pouquíssimas sessões, normalmente em 2 no máximo, você já cria... Em curso eu faço isso em 20 minutos, né? É diferente, a gente usa a experiência, tem todo o ambiente no curso, né? Mas em 2 sessões no máximo, e depois vem as manutenções, ou seja, as autoaplicações. Nada funciona sem manutenção. A hipnose sozinha, ela é efêmera. Tá? Podem me combater, falar o que quiser. A hipnose sozinha não resolve absolutamente nada. Ela precisa de uma sustentação psicológica, no meu caso a terapia cognitivo-comportamental, para dar sustentabilidade, efetividade, perenidade, manutenção, para que o cliente não volte a deixar os esquemas mentais negativos, recorrentes, tomarem conta do seu funcionamento, tá bem? Então, a gente dentro do consultório usa a hipnose clínica e eu criei uma série de ferramentas para isso, tais como os baralhos. Então, uma das formas de utilizar a hipnose clínica dentro do meu consultório é usar os baralhos. No primeiro momento, há um tempo atrás, eu criei o baralho duplo, né? Um pedaço dele é de induções hipnóticas e outro pedaço é baralho pós-hipnótica.
O baralho de induções, ele tem a finalidade dos alunos novos que nunca tiveram experiência com hipnose utilizarem imagens que provocam alucinação visual. E quando os pacientes são suscetibilizados e efetivados como suscetíveis, eles têm uma facilidade muito grande em entrar em transe por uma alucinação visual, ou seja, aquilo provoca uma forma de tontura e isso os coloca em transe. Esse é o baralho de induções para facilitar a vida de quem está começando. Nós somos muito suscetíveis a imagens. Gente, hoje 80% da nossa vida é não verbal, 20% apenas é verbal. Então, nós temos que utilizar essa capacidade, a gente trabalha muito isso em curso. Eu tenho um curso, inclusive, específico para isso, chama-se Linguagem Corporal e Comunicação Não Verbal, né? Mostrando exatamente como funciona essa coisa da não verbalidade, do jeito que se olha. Você, como hipnoterapeuta, no meu caso, hipnoterapeuta cognitivo, você tem que observar tudo no paciente. Quando ele entra no seu consultório, na sua sala, o tom da sua voz, o jeito que ele anda, a roupa que ele está usando, a forma como ele olha para você, o tom da sua voz, ok? Como ele se refere a coisas emocionalmente falando, olhando a questão das microexpressões, né? Nosso corpo fala muito, né? Muitas vezes você fala alguma coisa e o corpo não está falando. Aí você está vendo que algo é falso. Então, isso é uma habilidade, né? Nós trabalhamos muito com sistemas representacionais. A PNL se utiliza muito disso, né? E veio da hipnose, a questão de sistemas representacionais, e cada pessoa oferece esse sistema de estímulos diferente. Um se estimula mais pela visão, outro mais pela audição, outros são mais sinestésicos. Gente, eu peço que vocês compartilhem o vídeo para outros colegas poderem assistir, tá? Então, esse foi o primeiro baralho. Depois, quando a demanda de emagrecimento cresceu muito, né, na minha clínica, e hoje talvez 90% dos meus atendimentos seja em relação a isso, inclusive em janeiro nós vamos iniciar um grupo terapêutico especificamente para emagrecimento, tá? Que é o Hypnodiet. Tá? Eu criei 3 baralhos. Eu criei o baralho de emagrecimento, o baralho de coach de emagrecimento, que é um baralho específico para as funções de emagrecimento. Eu criei o baralho de pensamentos sabotadores, né? Então a gente está trabalhando o tempo todo em emagrecimento com pensamentos sabotadores. Então, a hipnose se presta a colocar o paciente em uma situação imagética tão intensa, utilizando essa capacidade que nós temos de dar palpabilidade àquilo que é imaginário. Por exemplo, alguém de vocês pode pegar a dor com a sua mão, alguém de vocês pode pegar a raiva com a mão, alguém de vocês pode pegar algum tipo de sentimento com a mão? Não. Se nós dermos forma e cor para esses elementos que não são palpáveis, se você dá forma e cor e vindo do cliente isso, você pode controlar. Se eu tiver uma dor que representa a cor preta e um espinho, por exemplo, eu posso pegar esse espinho preto e levar para algum lugar que eu não vou ter mais acesso. A leitura metafórica do cérebro é que essa dor está sendo contida, ok? Isso vale para dor, para raiva, para agressividade, para mágoa, para o que for. Para nós trabalharmos isso na hipnose, nós temos que formatar isso de alguma forma, ok? Isso é muito importante, tá bem? Então, o segundo baralho, o baralho de pensamentos sabotadores. Hoje foram isolados mais ou menos 23 pensamentos sabotadores. Eu acabei aprendendo isso com os coaches de emagrecimento, né? São 23 pensamentos sabotadores e trabalhamos com eles dentro desse baralho, ok? Então, o baralho serve justamente para isso, para trabalhar os pensamentos sabotadores, né? E aí o baralho oferece situações de dar a forma, aonde levá-los, qual embalagem para levá-los, para onde nós vamos colocar. Tudo isso o baralho oferece como alternativa, como estratégia. E um terceiro baralho, que é o baralho das tarefas, né? Dentro da terapia cognitivo-comportamental, nós trabalhamos muito com tarefas no consultório. Então, esse baralho ajuda a corporificar em termos estruturais as tarefas. Então, isso pode ser feito durante o transe hipnótico, quando você pega uma das cartas e mostra para o cliente antes, e depois no transe você fala dessa carta e qual a utilidade que ela vai ter no dia a dia, em gatilhos, em momentos do dia, evitando acionar alguns esquemas mentais e ativando outros, ok?
ok? Então, você não vê que o trabalho da hipnose, pelo menos o que eu faço, trabalha nessa balança, né? Pensamentos disfuncionais, distorcidos e pensamentos aqui efetivos, adaptativos. Então, nosso objetivo é enfraquecer os distorcidos e fortalecer os adaptativos. É assim trabalho de psicoterapia, não é diferente disso. Na hipnose também é a mesma coisa, ok? Certo? Então, primeiro passo antes de tudo isso que vocês estão vendo é psicoeducar o cliente do consultório, explicar para ele o que é hipnose, psicoeducá-lo sobre o que ele tem. Eu sou um psicólogo, nós vamos diagnosticar o seu transtorno mental, ele tem que saber o que ele tem, e quando ele sabe o que ele tem, e se eu conseguir explicar corretamente o que ele tem, a esperança aumenta muito, né? Porque ele tem confiança e ele sabe que eu sei o que ele tem. Então é importante a psicoeducação por causa disso, tá bem? Da psicoeducação, eu passo para a psicoeducação da própria hipnoterapia cognitiva, trabalhando mitos, né? Mitos. Pergunto, por que fala em mitos? Vários. As pessoas pensam que vão ser abduzidas, as pessoas acham que vão ficar inconscientes, as pessoas acham que vão dizer coisas que não querem, as pessoas acham que vão dormir, as pessoas acham que eu tenho poder sobre elas, as pessoas acham que vão fazer coisas que não gostariam de fazer. Tudo isso é uma grande mentira. Tá? A ética e moral é preservada, ninguém pode tirar a roupa, ninguém vai se atirar pela janela e se matar. Isso é mentira. E a autopreservação. Se o paciente estiver em transe hipnótico, eu sair da sala, ele sentir um cheiro de queimado, ele vai abrir o olho e riscar. Ah, Benumi, como é que ele vai sair do transe? Ora, gente, o transe é totalmente consciente. As pessoas têm uma distorção absurda sobre isso. Okay? O que eu consigo dando no consultório é fazer com que ele relaxe de tal forma que ele não interage fisicamente. Porque não precisa, ele está super bem. Para que ele vai interagir fisicamente? Isso é hipnose. Eu não coloco ele no estado que ele não consiga fazer nada. Isso é pura mentira. Ok? Mentira. Tá? Se alguém falar isso, é show, entretenimento, bobajada. Em termos terapêuticos, isso não existe. O paciente tem total autonomia, tá? Agora, para isso, a gente tem que saber quem podemos hipnotizar e quem a gente não pode hipnotizar, tá? Então, tem vários grupos fora disso. Por exemplo, a área esquizo. Pacientes de esquizofrenia, esquizoide, esquizofreniforme, esquizotípico, esquizoafetivo, fora. Porque podemos correr risco de alucinação e delírio. Tá? Então, pacientes psicóticos, nem pensar. Pacientes com TDAH muito grave, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, não vão ter foco sobre nós. Pacientes em uso de droga, né, e álcool, virem bêbados, né, ou drogados. Não, eu atendo dependência química, mas eles têm que estar em condições de serem atendidos. Tá bem? Quais são os pacientes mais complicados? Pacientes obsessivos e controladores. Esses são os piores, tá? Por quê? Eles têm um medo danado de perder o controle. Então eles passam o tempo inteiro hipervigilantes sobre sinais que possam perder o controle. Quando eu estou testando, quando eu estou tentando convencê-los de fechar os olhos. Já pensou o que é fechar o olho para quem é controlador? Isso é um absurdo. Tá? Então, imagina o trabalho que nós temos em relação a isso. Dá para hipnotizá-los? Dá. O que permite isso? Confiança. Tá? Talvez você não consiga tão rápido quanto os outros, mas também consegue. Agora, quem não quiser, não vai conseguir. Tá? De novo, quem não quiser ser hipnotizado, não vai ser hipnotizado. Você tem exatamente esse controle absoluto. Então, essa coisa de o Benumi invadir, tem poder, não tem nisso. Tá? O que é importante para mim dentro desse processo todo? Confiança. Permissividade do cliente, modulação da sua expectativa sobre a hipnose, tá? E principalmente o vínculo. O meu trabalho da hipnose é extremamente vincular, gente. Eu gosto de gente, eu gosto de atender, eu tenho prazer no que eu faço, portanto isso me ajuda muito a ter um bom vínculo. Eu trato bem o paciente, a gente tem uma boa relação, e para a hipnose isso é fundamental. Para a hipnose isso é fundamental. Por quê? Porque essa relação intensa vai criando um grande campo eletromagnético. Gente, todos nós somos detentores de campo eletromagnético. Só que,
Quando você coloca um paciente no transe hipnótico e a relação com ele aumenta muito na vinculação, no processo em si, os nossos campos eletromagnéticos se expandem. Se expandem de tal forma que nós chegamos a um nível de interação cognitiva via campo eletromagnético. Ok? Eu não estou falando aí de magnetismo, mesmerismo, fascinação. Isso é outro papo. Eu estou falando o que a minha relação com o paciente provoca entre nós. Vou dar um exemplo claro. Todos os alunos que foram meus alunos sabem o que eu faço dentro do curso. Quando chega nesse nível de relação com os próprios alunos, a gente mostra que o campo eletromagnético está acionado entre nós todos, tá? E entre eu e o aluno que vai ser suscetibilizado, no caso, eu coloco 3 alunos num transe hipnótico profundo, saio da sala com um pedaço de papel, levo um aluno para testemunhar, e lá eu faço qualquer coisa, dobro, trago, tiro do transe e pergunto, e todos acertam. Vai dizer, Bruno, isso é telepatia. Não é telepatia. Não é porque eu não me concentro em absolutamente nada, eu só peço que eles fiquem ligados em mim, no que eu faço, tá? Dentro desse campo magnético que está expandido, e eles sabem exatamente o que eu fiz, eles sabem se eu mexi com a mão, com o pé, o que eu escrevi. Vocês entenderam? Aí me perguntam assim, na hipnose clínica dentro do consultório, para que serve isso? Puxa vida, coloquem a mente lá na frente, vocês vão entender. Se eu sou um profissional responsável, e eu tenho esse nível com o cliente, quando ele sentar na minha frente e for dia de trabalhar com a hipnose, ele já sabe o que eu quero para ele. Ele já sente o que eu quero para ele. Quando ele estiver na minha frente, na hora de ir embora, eu vou dizer, você vai fazer isso, isso, aquilo. Quando você estiver com a carta na mão, você vai fazer isso e aquilo. Quando você estiver em tal situação, você vai dizer assim, tá, mas ele não está em transe. O paciente que foi hipnotizado por você uma vez está em transe para sempre com você. Sempre. Ele não precisa estar em sono, ele não precisa estar em transe profundo. Basta ele olhar para você e estar focado em você. Qualquer coisa que você fale é importante. Portanto, cuide. Você tem que ser organizado, você tem que conhecer todo o contexto desses clientes. Eu ensino tudo isso no curso e mostro como se faz isso. Terapeuticamente, para nós no consultório, é fundamental usar a hipnose para isso. Porque você está vinculado direto com o cliente. Então você sabe que quando ele vai sair, você vai dizer para ele, olhe para mim e preste atenção na minha voz, no que nós combinamos. Assim, assim, assim. É como se eu estivesse entrando dentro do ouvido e através dessa percepção, o nosso cóclea, né, que é a área que recebe este som, transforma isso em neuroquímica para colocar isso em prática. Ok? Eu não estou falando bobagem, isso já foi provado cientificamente, né? Certo? Quando você fala nesse campo magnético, hoje tem colegas falando em física quântica, não importa o nome, ok? Importa que funciona. Esse negócio de ficar dando nome para as coisas eu acho uma grande bobagem. Quando você dá nome, você tem proprietários, aí você envolve vaidade. Quando envolveu vaidade, acabou a responsabilidade terapêutica. Tá bem? Então eu não gosto muito disso. Tá? Eu me lembro quando eu coloquei o meu balão entregasse imaginário, teve 4, 5 títulos antes. E alguém ligava e disse assim, já registrei este nome, não, você não pode usar. Aí eu tirei, botei outro. Esse nome agora está no registro não sei o que, tirei e botei outro nome. O último que eu fiz, que é o balão entregasse imaginário, não apareceu nenhum esperto ainda, né? Mas se aparecer, eu vou botar balão do Belomida, Luluzinha, balão redondo, vermelho, a gente troca. De novo, títulos e nomes para mim são irrelevantes. Tá bem? Certo? Muito bem. Então, isto é hipnose clínica, tá bem? Usar com responsabilidade. As pessoas vêm com muito medo, vêm receosas. Você tem que ter essa capacidade de convencê-los de que não há risco algum. O risco há com pacientes que têm grupos de risco. Paciente com epilepsia, por exemplo, eu não gosto. A gente sabe que pode correr risco com a epilepsia, né? Porque os pacientes que estão medicados não tem problema. Mas um paciente que omite isso sem querer e você esquece na anamnese, por exemplo, de perguntar, já ocorreu comigo. O paciente teve uma crise epilética. Eu sei fazer, eu sou marido de médica, então eu sei algumas coisas, tá? Mas normalmente não vale a pena você correr risco. Tá? Oi, Nina, boa noite, tudo bom, querida? Então, a hipnose está
Se você perguntar para mim assim, qual é o grande mérito da hipnose como coadjuvante dentro do seu consultório? Ela é imbatível no controle de sintomas de ansiedade. Eu duvido, desafio alguém que traga algo tão rápido para controlar sintomas do que a hipnose. Eu não conheço. Nem medicação. Nem medicação. Pode trazer qualquer medicação sublingual e faz uma concorrência comigo fazendo hipnose, vamos ver quem é que baixa primeiro. É imbatível. Eu conheço tudo isso, eu já fiz tudo. Eu conheço mindfulness, eu tive formação com John Kabat-Zinn, eu conheço yoga, eu conheço respiração diafragmática, eu conheço respiração passiva, respiração blá blá blá, tudo que você imaginar na sua vida. Não conheço nada igual a hipnose em termos de controle de sintomas. E mais ainda, além de controlar os sintomas, ensina o paciente a auto-aplicação, para controlar os sintomas sozinho, em qualquer situação, para qualquer transtorno de ansiedade, qualquer deles. Inclusive numa fobia social, numa apresentação de trabalho que aparece muito no consultório. Inclusive colegas que não conseguem apresentar um TCC, por exemplo. Né? Por quê? O conceito da fobia social. Medo da avaliação que as pessoas vão fazer de mim, talvez me colocando num ridículo, avaliando o meu desempenho, né? E eu ensino os pacientes a se automonitorarem durante qualquer tipo de evento e previamente ao evento. Né? Então, tudo isso a hipnose clínica, né, faz dentro do consultório, dotando o cliente de ferramentas. Então, qual é a diferença da hipnose em relação a outras estratégias complementares? É ter ferramenta pessoal. O meu paciente, quando vai para um avião, ele tem 5, 6, 7 coisas para fazer para evitar que ele tenha pânico, por exemplo. Né? Ele ouve a minha voz no celular, ele usa uma carta para entrar no transe, ele usa outra carta para acionar outro esquema, ele aperta esse dedo para acionar uma imagem mental que traz tranquilidade. Ele tem um monte de coisa. Então imagina quando você recebe tudo isso e vai para o avião e diz assim, peraí um pouquinho, meu, me deu 5, 6, 7 coisas. Então, estou tranquilo. E todas funcionam, porque eu faço eles aplicarem dentro do meu consultório, na minha frente, antes de aplicar no evento planejado, ok? Porque as pessoas são muito preguiçosas e muitas vezes se ensina e eles não fazem em casa. Então eles têm que fazer na minha frente para provar que funciona. E aí, tranquilo. Então, a hipnose clínica nos dá ferramentas para fazer o paciente se controlar. Gente, não existe cura. Se alguém fala que usa hipnose para cura, está completamente enganado. Existe controle. Porque todo transtorno mental envolve medo. O medo é uma resposta inata de autopreservação. Se nós acabarmos com medo, a gente morre. Como a ansiedade é uma forma emocional do medo, se acabar com a ansiedade, a gente morre. Ok? Benomi, em relação a pacientes com depressão grave, catatônica, é possível? Muito. Quem faz curso comigo aprende técnicas de mudanças muito rápidas de humor. Os pacientes deprimidos têm muita dificuldade de evocar cenários prazerosos, por exemplo. Tá? Se você perguntar para ele, me traz alguma coisa prazerosa na sua vida, ele vai dizer, não tem mais nada, ninguém me vê, meus filhos me abandonaram, meu trabalho, papapá. Então, eles estão sempre provando para eles e confirmando o transtorno. Existe uma coisa chamada abstração seletiva, que é uma distorção cognitiva utilizada muito por eles. Abstração seletiva, catastrofização, generalização. Então, isso está sendo ativado o tempo todo, ativando pensamentos sabotadores para manter o transtorno. O que a hipnose faz é quebrar esse padrão, fazendo que durante o transe você consiga tirar e buscar alguma coisa prazerosa. Se você buscar nós mudamos o humor. Ok? Por exemplo, uma técnica muito espetacular. Indução do riso, do sorriso artificial. Vai dizer assim, putz, como é que você consegue pegar um paciente deprimido e fazer ele rir? Se ele for suscetível, eu faço ele rir sem parar. Só vai parar quando eu pedir para ele parar. Aí você vai perguntar para mim, mas pelo menos que adianta ele rir se ele é deprimido? O que acontece com o cérebro de um cara deprimido quando ele começa a rir? Entenderam? A mudança neuroquímica é absurda. Porque o cérebro não entende, o cérebro começa assim, bom, se ele está rindo, a expressão facial manda sinais elétricos para o cérebro, dizendo, produz endorfina, produz a dopamina, relaxa essa pessoa, diminua a dor.
Tá entendendo? Isso a hipnose provoca. Eu mostro isso em curso, eu tenho vários vídeos, né, de alunos deprimidos que vieram fazer curso para ter ajuda. E lá eu coloquei eles em riso condicionado. E aí a expressão posterior é absurda, tipo, dura 2, 3 dias. Você vai dizer, mas aí acabou. Poxa, ele vai aprender a se induzir. Ele vai ficar rindo na rua? Não. Eu ensino a ele induzir a sensação de rir, que é diferente de rir, ok? Que vai produzir as mesmas respostas neuroquímicas. Entendeu? Certo? Alguém tem alguma pergunta? Vou falando, eu não paro mais, ok? Então, a hipnose clínica se presta para tudo isto. No meu consultório, eu tenho algumas coisas que eu não atendo mais, por exemplo, raramente eu atendo dependência química, mas a hipnose trabalha a dependência química, a depressão. Na distimia tem alguns resultados bons. Todo mundo sabe o que é distimia? É uma depressão crônica. Mais de 2 anos de depressão, nós já estamos em distimia. Tá? Que se confunde com várias coisas, as pessoas se medicam e estão distímicas. E aí não tem progresso. Tá? Na bipolaridade, que muitas literaturas falam que é impossível, eu tenho vários pacientes bipolares com um resultado maravilhoso. Tá? Trabalho hipnose com crianças. Eu trabalho dor crônica e dor aguda, né? Eu trabalho inadequações sexuais, né? Tratamento clínico de inadequações sexuais utilizando a hipnose, na ejaculação precoce, na disfunção erétil nos homens, na anorgasmia nas mulheres, no vaginismo nas mulheres, na dispareunia, né? Que é a dor no ato sexual nas mulheres. A hipnose tem excelentes resultados, existem várias publicações, né? Nós trabalhamos com fobias específicas, fobias hospitalares, utilizando a realidade virtual para potencializar tudo isso, ok? Então, é um espectro grande. Tudo isso a gente ensina no curso. Lembrando que Porto Alegre, 19 a 21 de janeiro, nós temos cursos. Se alguém tiver interessado, nós temos o hotel a 30 metros do auditório, onde é a clínica, minha clínica. Tá? Faça contato comigo, inbox ou pelo meu e-mail, para se inscrever. Restam poucas vagas. Eu não esperava tanta procura como está havendo nessa época do ano, então... E tem mais uma. O bônus é todo mundo vai ganhar, quem entra no curso, o óculos de realidade virtual e o CD de manual de explicação. Então eu estou dando um bônus para os alunos. Quem está entrando no curso vai ganhar o óculos de realidade virtual. Tá bem? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? A hipnose clínica dentro do meu consultório trouxe um progresso absurdo, né? Potencializando a psicoterapia e trazendo outras alternativas que a própria psicoterapia sozinha não dá e que a hipnose sozinha também não dá. Okay? Então essa combinação entre hipnose e psicoterapia é espetacular. Nos transtornos alimentares, os resultados são maravilhosos, principalmente no automonitoramento para não voltar a engordar. Tá? Gente, se você não mudar a autoimagem, você volta a engordar. Então a hipnose trabalha muito com essa coisa de mudança da autoimagem, de nova autoimagem que você está vendo lá na frente, né? Dando previsibilidade, reduzindo a ansiedade. Se reduz a ansiedade, reduz produção de cortisol, reduz produção de grelina, aumenta a produção de leptina. Olha quanta coisa. Né? Hoje o cortisol é o responsável por gordura abdominal. Né? Então, estresse. Okay? E aí chegamos na palavra mágica, estresse. Eu não conheço na minha vida nada que monitore e melhore o estresse do que a hipnose e coadjuvante à psicoterapia. Ok? Uma ferramenta que você leva para a sua casa, para o seu consultório, para o seu trabalho, para qualquer lugar, para você se automonitorar. Ok? Automonitoramento. Tá bem? Oi, Ana. Boa noite, tudo bom? A Ana, querida amiga, a Ana é coach emagrecimento consciente, é nutricionista também, mora em Porto Alegre também com a gente, excelente profissional, recomendo, tá? Aí em Porto Alegre, quem está precisando dessa assessoria, tá? Ana Freire, tá? Se quiserem encontrá-la, procurem no meu perfil, vocês vão achar. Tá? A Ana foi minha aluna no curso de São Paulo, que nós tínhamos 50 alunos na sala,
para trabalhar especificamente emagrecimento. Falando nisso, nós teremos em São Paulo, de 16 a 18 de fevereiro, de novo esse curso de emagrecimento, tá? Quem se interessar, ou me procure, eu procure direto a Fernanda, que é a psicóloga coordenadora, pelo e-mail fernanda.navarro.fn, de Fernanda, @gmail.com, tá? E nós estamos com um curso de emagrecimento de 16 a 18 de fevereiro. Oi, Michele. Cheguei agora, vi você falou sobre as técnicas de como trabalhar com a depressão, além da regressão. Teria outra forma de trabalhar com a ferramenta da hipnose? Eu falei agora há pouco, querida. Lembra do sorriso condicionado? Extremamente importante. O importante é nós buscarmos imagens prazerosas que o deprimido omite demais, ok? Boa noite, Alexandre, querido. Tudo bem? Seja bem-vindo. Alexandre, um grande amigo, excelente profissional. Né? Ele tem pós-graduação em medicina comportamental. São Paulo, recomendo. Né? Alexandre Albizati Júnior. Né? Olá, Flávia, tudo bem? Eu não recomendo qualquer um. Se eu estou recomendando o Alexandre, porque o cara é bom. Né? Bom de todos os sentidos. Bom profissional, excelente coração, bom amigo. Né? E é esse tipo de pessoa que eu gosto próximo de mim. Tá? Isso, Michele, eles têm muita dificuldade ao natural de buscar alguma coisa assim. Se você coloca no transe e faz aquela viagem, se você pegar alguma coisa, por exemplo, se uma pessoa que teve o nascimento de um filho, por exemplo, que ele nem lembra disso, mas quando você bater naquilo, eu digo que foi importante para você, ele vai dizer, muito. Por que você não lembrou disso? Você vai lá no transe, lá no dia que nasceu o filho. Aquilo vai trazer uma sensação boa. E aí ela é angariada para fazer o quê? Ancoragem, lembra disso? Certo? Alexandre, você merece. Eu não fico aqui babando o ovo de quem não merece, tá bem? Está valendo outra pizza, hein? Lá no Bexiga. Michele, logo a gente vai estar se vendo no curso de espiritualidade e prática clínica, que eu vou ministrar em João Pessoa agora em fevereiro. Quem se interessar, de 23 a 25 de fevereiro, curso sobre espiritualidade e prática clínica, ou seja, como os psicólogos fazem para lidar com pacientes que trazem problemas espirituais no setting terapêutico. Ok? Alexandre, com prazer é mais 20%, tá, Alexandre? Olá, Jussara, seja bem-vinda. Gente, alguém tem alguma pergunta? Eu vou caminhar para o final. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa sobre a hipnose clínica no meu consultório? Além do que eu falei que eu faço mais alguma coisa, gostaria de saber? Oi, Andréa. Ô, querida, como vai você? Andréa, aluna querida de São Paulo. Grande abraço para você, obrigado aí pela audiência. Alguém gostaria de fazer mais algum tipo de pergunta? Todos os materiais que eu trabalho são fruto de venda nos meus cursos, né? Tudo que eu faço, que eu tenho, a gente compartilha aí com os alunos. Os livros também. Eu espero agora em Porto Alegre, não sei se vai dar tempo de estar com o livro de aversão. Né? Oi, Carla. Bionomia junto à hipnose utiliza também técnica de programação neurolinguística? É necessária a relação? Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é coisa. Se você conhece PNL, você vai usar a hipnose, ok, vai acrescentar legal. Se não, a hipnose, do jeito que eu trabalho, se basta, tá bem? Com a psicoterapia. Agora, se você conhece a PNL, vai enriquecer o seu trabalho. Tá? Isso. Não que uma precise da outra, elas se complementam. Tá? Ok? Tem gente que me combate, eu vou dizer pela 10.000.000ª vez. A PNL vem da hipnose. Todo mundo diz assim, como que não? Eu fui aluno de John Grinder e Richard Bandler, na época que não existia PNL. Eu sou velho nisso. E aí veio da onde a PNL, se eles foram os criadores. Né? Então, assim, tem muita gente que não tinha nem nascido nessa época e fica falando bobagem. Né? Eu não vejo nem problema em ser assim. Mas não fique dizendo que isso e aquilo veio, não sei das coisas, veio da hipnose. Tá bem? Curso para Rio de Janeiro, Elaine. O problema é que eu preciso de um coordenador lá que
organize isso. Eu não tenho no momento, tá? No Rio de Janeiro. Tem várias pessoas querendo o curso, mas alguém tem que montar a turma lá para mim, tá? Eu não posso chegar lá e dizendo que tem o curso e aí não tem cota e tal, não rola. Eu preciso de alguém que movimente, que monte. Tá? Se você se interessar, faça contato comigo, tá? Ok? Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Estou aqui disponível, tá? Para qualquer tipo de pergunta em relação a isso. Eu tenho 40 anos nisso, em outubro, né? Vai fazer agora em 2018 41 anos. Né? Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho bastante experiência nisso, para saber o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer. Tá? Boa noite, Andréa Regina Cesani. Haverá curso... saiu fora daqui. Sim, sim. A colega está perguntando se eu faço a aplicação do balão no consultório. Faço. Só que o balão não é o processo, o balão é um complemento. Tem pacientes que emagrecem sem o balão, eu não faço balão. O balão, na verdade, apressa um pouco mais a coisa para pacientes um pouco mais resistentes. Suscetíveis, mas continuam aplicando, sim, no consultório. Muito, né? Obrigado. Obrigado, Alexandre. A gente está falando do reloginho. O reloginho é uma carta que representa o relógio que tem várias utilidades, né? Os pacientes que viajam de avião levam, os pacientes que usam para o sono, para distúrbio de sono, que é mais uma coisa que nós trabalhamos e ensinamos no curso, né? Pacientes que passam anos tomando medicação e são suscetíveis. E a gente, em meia hora, faz com que eles nunca mais tomem medicação. Você vai dizer, isso é mágico. Não é. A suscetibilidade permite você se colocar no sono hipnótico e passa para o sono real. Ok? Ok? Então tá, gente. Não havendo mais perguntas, gostaria de agradecer pela oportunidade. Vão haver outras lives agora, tá? Eu vou fazer as lives que eu vou falar só sobre depressão, outras especificamente sobre outros transtornos mentais, sobre fobias específicas, tá? Sobre dor. Então, todas as quintas-feiras daqui para frente, às 20h30, vocês podem me procurar, que num dia antes ou no dia eu vou estar anunciando o tema da live. Tá bem? Ok? Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tudo certo? Foi um grande prazer estar aqui mais uma vez, compartilhando conhecimento com vocês. Lembrando que nós vamos colocar agora em venda alguns cursos importantíssimos online. O primeiro agora de 6 horas a aula é o curso que eu ensino como se utiliza a hipnose online. Né? Como se usa videoconferência para fazer hipnose, como se aplica o balão online, como se faz uma versão online. Ok? É possível? É possível. A gente mostra como faz. Tá? Então, são videoaulas, são 6 videoaulas de 1 hora e um pouquinho, tá? Que eu ensino exatamente como se usa a hipnose online. Modelo presencial transformado em online. Ok? Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. Tá? De novo, repetindo, eu tenho um curso em Porto Alegre, agora em janeiro, é o próximo. Tá? Antes dele eu ainda tenho em Minas, tá? De 9 a 13 de janeiro estarei em Minas Gerais com um curso de 50 horas aula, em Belo Horizonte, é o último curso de 50 horas. Tá? Eu volto de lá e vou para o curso de Porto Alegre, de 19 a 21, de 30 horas. Ok? Depois eu saio dali, tá? E vou para outro curso início de fevereiro, meio de fevereiro, depois emagrecimento de fevereiro, João Pessoa. E aí a gente vai para São Luís do Maranhão, saindo de João Pessoa, e aí eu não paro mais. Tá bem? Ok? Grande abraço a todos, obrigado pela oportunidade. Até a próxima live na quinta-feira, ok? Tchau, tchau.